Vozes da Cor Podcast é uma iniciativa do Crede12. PNRQ com o apoio do Agis. Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema super atual, sabe? E que rende muita discussão. O uso da inteligência artificial, a IA, na investigação criminal. A gente está se baseando num artigo acadêmico recente, de 2024, de Bichara, Cascardo Júnior e Perazzoni. E ele faz um raio-x bem interessante, sabe? Mostra o lado bom, as promessas da tecnologia, mas também os perigos. A ideia aqui é a gente entender junto como a IA está começando a mudar o trabalho da polícia e, o mais importante, quais são os desafios éticos, sociais que surgem com isso. E tem um ponto bem delicado que o artigo levanta, que é o risco da tecnologia acabar não só repetindo, mas até piorando preconceitos que a gente já vê por aí. Então a nossa tarefa hoje é tipo assim, destrinchar os pontos principais desse estudo, entender melhor o que está em jogo. Vamos começar do começo então. A promessa é grande, né? Principalmente para deixar tudo mais eficiente. Como ela funciona na prática, na investigação? Exato, o potencial para otimizar, para agilizar é inegável. Quando a gente fala de IA, aqui é bom pensar naquela definição mais clássica, tipo a de Kaplan e Highland, sabe? A capacidade de um sistema de ler dados, aprender com eles e aí usar esse aprendizado para fazer tarefas específicas e ir se adaptando. Na investigação criminal, isso já está aparecendo, ou sendo testado, né? Para quê? Para analisar horas e horas de vídeo, buscar imagens, para processar um volume gigante de dados de crimes, tentando achar padrões, e até modelos que tentam prever onde e quando certos crimes podem acontecer. Essa ideia de usar computador para ajudar a polícia não é de hoje, viu? Já nos anos 90 tinha gente pensando nisso. E continua evoluindo, claro. Só que aí que entra a complicação, né? A tal dualidade que o artigo explora bem. Conforme essas ferramentas vão entrando no dia a dia, na investigação, na polícia, aí surgem os dilemas éticos e sociais bem sérios. E o ponto central, o foco do artigo de Bichara e colegas, é justamente isso. A IA não é neutra. Não tem como ser. Ela aprende com os dados que a gente dá para ela. E se esses dados vêm de um mundo, de uma sociedade que já tem desigualdade, que já tem preconceito, a IA aprende isso também. E pode acabar reproduzindo e, às vezes, até amplificando esses vieses. Vários pesquisadores importantes alertam para isso, como a Cat O'Neill, naquele livro dela. Ah, sim, Weapons of Math Destruction, né? Armas de destruição matemática. Esse mesmo. Ou a Gabrielle Johnson, que fala muito sobre ética e tecnologia. Elas dizem basicamente que usar IA sem pensar muito bem nisso pode ser, na prática, automatizar a injustiça. Isso conecta direto com um termo que o artigo usa muito, racismo algorítmico. Confesso que soa meio ficção científica, né? Mas pelo jeito é bem real. O artigo até cita uma ideia forte da Ruha Benjamin, de uma nova lei Jim tecnológica, uma referência à segregação racial, só que agora no mundo digital. Como isso acontece? Como um algoritmo vira racista? É uma ótima pergunta, porque não é que a máquina decide ser preconceituosa, entende? O buraco é mais embaixo, tá na origem, no processo de aprendizado. Esses algoritmos de IA, principalmente os de machine learning, eles aprendem com base em, muitos dados, muitos mesmo. E de onde vêm esses dados? Do mundo real, das nossas práticas sociais, da história, das instituições. Se esses dados já carregam vieses, por exemplo, dados policiais que mostram mais abordagens em certos bairros. Que já são historicamente mais vigiados, né? Exato. O algoritmo aprende aquilo como se fosse a regra, como se fosse a realidade objetiva. Ele não questiona, ele só aprende o padrão. E o viés, como a Johnson aponta, pode aparecer mesmo que ninguém ali programando tenha tido essa intenção. Fica meio escondido na lógica da máquina, sabe? Difícil de pegar, então. Bem difícil. E a O'Neill descreve bem isso. A máquina acaba automatizando e dando escala para o preconceito que já estava lá, quietinho nos dados. Ela não inventa o viés, mas deixa ele mais eficiente. E talvez mais difícil de questionar, porque parece técnico, objetivo. O artigo dá uns exemplos que são bem chocantes. Eu lembro de ter lido sobre o caso do Tay,
Aquele chatbot da Microsoft foi um experimento, né? Lançaram no Twitter para ele aprender a conversar com as pessoas. E deu muito errado muito rápido. Nossa, deu muito errado. Em menos de 24 horas, o TEI começou a soltar um monte de coisa racista, misógina, discurso de ódio. Tiveram que tirar do ar correndo. Foi um aprendizado rápido, mas pro lado errado. Pois é. Um exemplo extremo, talvez, mas que mostra bem como a IA pode absorver e repetir o pior do ambiente onde ela aprende. A própria Johnson analisou esse caso. E quando a gente pensa nisso na justiça criminal, aí as consequências são muito mais graves. Pensa naqueles softwares que avaliam o risco de reincidência. Ah, sim. Para decidir fiança, condicional, essas coisas. Exato. Vários estudos, alguns que o Berk e colegas citam, mostraram que certos sistemas tendem a classificar, por exemplo, pessoas negras como de maior risco que pessoas brancas, mesmo com históricos parecidos. E muitas vezes, essa classificação errada não vem direto do comportamento da pessoa, mas de correlações com onde ela mora, escolaridade, emprego, coisas que já são marcadas pela desigualdade social e racial, né? Quer dizer, acaba punindo a pessoa pelo CEP, quase. Não só pelo que ela fez. O uso da ProPublica sobre o Compass, né? Acho que o artigo menciona também. Menciona, sim, no contexto da análise do Berk. Eles viram que o Compass errava muito mais ao rotular réus negros como futuros reincidentes, quase o dobro de erro em comparação com réus brancos. E errava por outro lado com os brancos, dizendo que o risco era baixo quando não era. Exatamente, um erro sistemático que prejudica um grupo e, de certa forma, beneficia outro. Isso vai totalmente contra a ideia de uma justiça individualizada, que olha para o caso concreto. Abafa completamente a noção de justiça cega, né? Com certeza! E o impacto na vida das pessoas é direto, é real. Outra área onde isso ficou escancarado foi no reconhecimento facial, especialmente no começo. Aquele trabalho Gender Shades, da Joy Bolamwini e da Timnit Gebru, foi um marco. Ele mostrou que as taxas de erro eram muito, muito maiores para pessoa de pele escura. E pior ainda para mulheres negras. Em comparação com homens brancos, né? Isso! A diferença era gritante. Uma análise do MIT depois apontou duas causas principais. Primeiro, os bancos de dados usados para treinar os algoritmos tinham muito mais rostos de pessoas brancas. Faltava diversidade nos dados. Faltava. E segundo, a falta de diversidade nas equipes que desenvolviam a tecnologia. Se quem cria e testa não reflete a variedade do mundo, é mais fácil esses problemas passarem batido. Então, esses exemplos todos, o chatbot, as ferramentas de risco, o reconhecimento facial, eles mostram como funciona na prática o que a Rua Benjamin chama de racismo algorítmico. E volto a dizer, não é só um problema técnico, um bug, é um sintoma de desigualdades que já existem na sociedade e que a tecnologia acaba turbinando. E na justiça criminal as consequências são pesadas. Investigação enviesada, julgamento injusto. Exato. E mina a confiança no sistema, né? Especialmente das comunidades que já são mais afetadas por isso. E tem aquele risco que o Berk e colegas apontam, o ciclo vicioso. Como assim? Usar estatísticas enviesadas para mandar a polícia para certos lugares. Isso gera mais pesões nesses lugares, o que gera mais dados enviesados, que justificam mandar mais polícia para lá. A ferramenta que devia ajudar acaba piorando o cenário. Nossa, é um ciclo perigoso mesmo. E aí a gente entra numa questão ainda mais séria, né? Porque não é só a tecnologia falhando, é a tecnologia batendo de frente com direitos básicos das pessoas. O artigo fala muito do devido processo legal. Como entra essa questão? Entra de forma central. O devido processo legal está lá na nossa Constituição, artigo 5º, é um pilar. Diz que ninguém pode perder a liberdade ou os bens sem um processo justo, com regras claras, direito de defesa, contraditório. E um ponto-chave disso, como juristas tipo Barroso explicam, é que as decisões do Estado, principalmente na área criminal, não podem se basear em preconceito, em estereótipo. E aí a enviesada faz exatamente isso, né? Exatamente. Se a ferramenta usada na investigação ou para ajudar o juiz a decidir está comprovadamente funcionando com base em viés racial ou social, ela está ferindo essa garantia. A decisão deixa de ser sobre os fatos do caso e passa a ser influenciada por um
um preconceito automático. Além do devido processo, outra coisa que vem logo à mente é privacidade. IA precisa de muito dado, né? E muitas vezes são dados sensíveis. Como fica a proteção da privacidade? Outro ponto crítico. Para a IA ser inteligente, ela precisa processar muita informação sobre o que a gente faz, onde a gente vai, com quem a gente fala. Autores como Saur e colegas discutem isso. Essa capacidade gigante de monitorar e analisar levanta questões sérias sobre o direito à privacidade. Qual o limite? O Estado pode coletar tudo isso? E como garantir que essa coleta e uso respeitem as leis, como a nossa LGPD? Pois é. E a coisa piora com a falta de transparência. Muitas vezes a gente não sabe direito como esses algoritmos funcionam por dentro. A famosa caixa preta, né? A gente ouve falar muito disso. Exato, a black box. A complexidade é tanta que às vezes nem os especialistas entendem 100% por que o algoritmo chegou a uma decisão X e não Y. Tem gente como Felsman e colegas que diz que transparência total é difícil tecnicamente. Mas outros, como Larson e Heinz, defendem que a gente precisa de algum nível de transparência, ou pelo menos de explicabilidade. Explicabilidade. Tipo, poder explicar como a decisão foi tomada. Isso, ter uma justificativa compreensível. Sem isso, como confiar? Como achar erros ou vieses? Como alguém que se sentiu prejudicado pode se defender ou recorrer? A falta de clareza gera desconfiança e dificulta muito a responsabilização. Ninguém é responsável se foi a máquina que decidiu, né? Faz sentido. O artigo também faz uma ligação que eu achei bem forte com o experimento de Milgram sobre obediência. Qual a conexão? Essa analogia com Milgram é potente e dá um frio na espinha, né? O experimento lá dos anos 60 mostrou como pessoas comuns podiam fazer coisas terríveis, tipo dar choques que elas achavam que eram reais em outras pessoas, só porque uma figura de autoridade mandava. Obediência cega a autoridade. Isso. E a conexão que o Berk e outros fazem, e que o artigo que a gente está vendo também traz, é o risco da gente desenvolver uma obediência cega parecida com os algoritmos. Se a gente começa a tratar o que a IA diz como verdade absoluta, como uma autoridade técnica que não erra, sem questionar, sem olhar os dados, os vieses... A gente corre o risco de só apertar o botão, como no experimento. Exato. O risco de automatizar a injustiça, quase como se a responsabilidade não fosse mais nossa, fosse da máquina. E aí o operador humano só segue o protocolo. Isso é perigoso porque diminui o nosso senso crítico, a nossa responsabilidade. O cenário é bem complexo mesmo. Tem a promessa de eficiência, mas esses riscos enormes de injustiça, de violar direitos. Parece um dilema, mas será que é um beco sem saída? O artigo aponta alguma luz no fim do túnel? Alguma forma de usar a IA de um jeito mais responsável? Olha, felizmente o artigo de Bichara e colegas e outras fontes também não pintam um cenário sem esperança. A questão não é necessariamente jogar a tecnologia fora, mas sim usar com muito mais cuidado e com regras claras. Uma das ideias principais é criar mecanismos fortes de auditoria, de avaliação constante desses algoritmos, testar sempre para achar e tentar corrigir os vieses, não só antes de usar, mas durante o uso também. Uma vigilância constante sobre a própria ferramenta. Isso. Bichara e Cascardo Júnior já falavam disso antes, sobre controlar vieses humanos na investigação. Com a IA, essa necessidade é ainda maior. E a questão da transparência. Mesmo sendo difícil, como a gente viu, precisa ser encarada. Buscar jeitos de tornar as decisões da IA mais compreensíveis. Tem uma área inteira pesquisando isso. A IA é explicável. Shy, né? Shy, exatamente. E o mais importante, decisões com impacto grande na vida das pessoas não podem ser 100% automáticas. Tem que ter supervisão humana qualificada. Alguém com poder para olhar, para corrigir, para dizer não. Essa recomendação do algoritmo não serve. O fator humano continua essencial. Fundamental. O humano tem que estar no controle e ser o responsável final. Outro ponto-chave. Garantir o direito de recorrer. Se alguém se sentir prejudicado por uma decisão baseada em IA, tem que ter um caminho claro para contestar, para apresentar provas, para buscar correção. E como a Ruha Benjamin defende, o artigo também reforça. Isso não é problema só para engenheiro resolver.
Precisa de todo mundo junto, advogado, cientista social, filósofo, pessoal da política pública, sociedade civil, especialmente os grupos mais afetados pelos vieses. Uma abordagem multidisciplinar. Exatamente. O objetivo final tem que ser achar um equilíbrio. Aproveitar o que a IA tem de bom, eficiência, análise de dados, mas sem nunca abrir mão da proteção dos direitos fundamentais. Privacidade, igualdade, devido processo legal, presunção de inocência. Entendi. Então a mensagem é que a tecnologia é uma ferramenta, né? O resultado depende de como a gente usa, de quais valores a gente coloca na frente. A IA pode ser poderosa, sim, mas só se for usada com muita cautela, com controle e sempre respeitando os princípios democráticos e os direitos humanos. A eficiência não pode atropelar a justiça. O artigo termina justamente com essa ideia, né? Um chamado para a gente pensar sobre os valores que a gente está colocando dentro da tecnologia. Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar depois. Se a tecnologia muitas vezes reflete os vieses de quem a cria e de quem a usa, como é que a gente pode garantir de forma ativa mesmo que a IA na justiça criminal não só evite piorar as injustiças, mas que talvez possa até ajudar a construir uma sociedade mais justa para todo mundo? Fica aí a reflexão. Este foi mais um episódio do Vozes da Cor podcast. Aqui todas as cores têm voz. Até a próxima, galera!